Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Hora Teológica para trazermos mais uma série de vídeos. Como nós sabemos, temos aí semanalmente uma série de vídeos chamado série Top 5 de editoras. Então hoje nós vamos para mais uma editora interessante, uma editora que todo mundo praticamente conhece, da área cristã, ok? Uma editora, hoje vai ser uma editora reformada, como a gente está fazendo aquela mesclagem de editoras católicas, editora reformada, editora arminiana, ok? Vai seguindo a gente aí, que a gente está toda semana apresentando uma editora esporadicamente, ok? Você que já conhece nosso canal, nosso muito obrigado por estar divulgando nosso trabalho, tá? Nas redes sociais, continua dando aquela força até para que o YouTube venha ver, para que vocês entendam que o canal seja relevante, que o YouTube possa entender isso, o canal é relevante, é importante devido à projeção e o interesse dos irmãos, tá divulgando, então o YouTube realmente reconhece isso, ok? E você que está passando pela primeira vez por indicação de outra pessoa, está visitando o canal esporadicamente, passou ali um vídeo, uma recomendação, ok? Nosso muito obrigado. E se inscreve no canal, dá aquele like, aquela curtida e aciona o sininho das notificações. Acompanha a gente que tem muita coisa vindo por aí, ok? Hoje nós vamos de editora Fiel, tá? Nós vamos apresentar aqui 5 obras, tá? 5 obras e mais 2 bônus. Olha, livros aqui muito interessantes. Lembrando, tá, irmãos, que abaixo do vídeo aqui, vou deixar o link na descrição aqui, como você pode ter a opção de compra, como a gente faz sempre um garimpo, onde você pode comprar com um preço mais acessível, tá bom? Vamos deixar aqui na descrição abaixo para vocês encontrarem esses livros. Olha só, vamos começar aqui com um livro interessante. Alguns livros aqui a gente pode até ter um pouco de dificuldade, porque teve uma nova reimpressão, ficou longe do mercado, mas a gente faz o possível para encontrar pelo menos essa nova edição. A primeira obra para apresentar para vocês é essa aqui, ó. Deus, face a face com a majestade. Isso aqui do John MacArthur. Quem não conhece John MacArthur, um teólogo reformado, tem vários vídeos de pregações ele aí, várias obras traduzidas, principalmente pela editora Fiel. Tá? Tem também pela Thomas Nelson, vai estar publicando também obras do John MacArthur. Essa obra aqui ela tem 220 páginas. Tá? Bom, Renato, o que se refere a essa obra? Vai falar sobre os atributos de Deus. Aqui, ó. Nosso Deus trino, Deus imutável, Deus santo, onisciente, onipresente, onipotente, a ira de Deus, bondade de Deus, Deus nosso Pai, a glória de Deus, a adoração ao nosso Deus. Praticamente é um livro de teontologia, tá? Uma obra sobre um trabalho sobre o ser de Deus. Outra obra fantástica também, a mesma pegada, tá? Também do John MacArthur. Interessante que vieram 2 obras dele. Mas essa aqui você não pode deixar de ter, irmãos. O Evangelho segundo os Apóstolos. Tá? Tem uma obra também escrita por ele, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo. Mas essa aqui é muito interessante porque é o legado de Jesus Cristo e passando pela obra dos apóstolos, a pregação dos apóstolos e o que eles propagaram. O que nós temos de legado da igreja primitiva, que os apóstolos ensinaram, o que nós temos até hoje deles, né? Como raiz, como uma pregação raiz. Aqui, ó. Uma obra de 370 páginas, mais ou menos isso. Vamos ver o índice aqui. Tá até meio velhinho, tá? Acho que fora está até bem amarelo. Tá com uma nova capa, tá, irmão? Só para ter dar uma direção a vocês aí, porque pode ser que vocês vão comprar e você tem que procurar saber, pesquisar quando vocês forem comprar, saber se essa capa aqui, tem gente que tem preferência de capa, né? Eu acho essa capa belíssima. A nova capa também é bonita, mas eu achei essa aqui muito melhor. Aqui vai falar sobre o prólogo. Uma base teórica da controvérsia da salvação pelo senhorio, capítulo 1. Né? No caso, o capítulo 2, o primeiro prólogo. Sem fé é impossível agradar a Deus, no 3. 4. Graça barata, vai falar sobre a graça. A necessidade de pregar sobre o arrependimento. 6. Pela fé somente. 7. Livres do pecado, escravos da justiça. 8. A luta mortal contra o pecado. 9. A fé que não produz obras.
10. Uma antecipação da glória. 11. Guardados pelo poder de Deus. 12. O que devo fazer para ser salvo? Interessante essa obra aqui, irmãos. Ó. Terceira dica. Por que a reforma ainda é importante? Michael Reeves e Tim Chester. Michael Reeves e Tim Chester são bastante conhecidos também no cenário nacional, né? Muitas obras também traduzidas. O Tim Chester, principalmente, tem um trabalho aí sobre Trindade, né? Conhecendo Deus Trino. Nós vamos também estar apresentando também essa obra mais para frente. E o Michael Reeves tem aquela obra também que é um clássico, né? Deleitando-se na Trindade. Vamos ver aqui, ó. Sumário, nós temos aqui 160, não, tem mais. 245 páginas. Nós vamos adentrar aí o mês de outubro, né? Que todo mundo sabe, o dia 31 de outubro, o mundo comemora o Halloween. A gente comemora a Reforma. Então essa obra aqui é praticamente falando sobre a Reforma Protestante. O que a Reforma Protestante é importante para nós hoje? Qual o legado da Reforma? O que nós temos hoje de resíduo trazendo da Reforma para cá? Qual a importância da Reforma para nós hoje ainda? Então os autores vão dizer o seguinte: capítulo 1, justificação. 2, a Escritura. 3, pecado. 4, graça. 5, a teologia da cruz. 6, a união com Cristo. 7, o Espírito Santo. 8, sacramentos. Mais uma vez, voltando, né, essa palavrinha básica aqui, para nós é ordenança, né? Batismo e ceia. 9, igreja. 10, vida a cada dia, vida cristã. 11, alegria e glória. Olha aí. Quarta indicação. Esse aqui que também é um clássico, é um livro fininho, talvez tenha até mais conteúdo, mas esse aqui um pouco mais simplificado. Nascido Escravo, do Martim Lutero. Ok? Isso aqui é um debate entre ele e Erasmo de Roterdã. No caso, Lutero, ele refutando a posição de Erasmo de Roterdã, que o homem ele tem o seu livre-arbítrio, né? E Lutero já vai contrapondo. Lutero aqui na sua fase mais radical, se opondo à posição de Erasmo de Roterdã, na questão de que o homem realmente tem o seu livre-arbítrio, né? Sua liberdade destruída. É o ponto aqui que entra a questão do calvinismo, sabendo-se muitos aí, que até muitos desconhecem esse ponto, que Lutero, no final da sua vida cristã, né? Não no finalzinho, né? Um pouco antes do final, ele muda a sua posição, tá? Ele fica mais flexível. Vamos ver aqui essa obra de 90 páginas. O que vai falar aqui? Prefácio. A questão, apresentação, pano de fundo do livro da controvérsia com Erasmo. Aí ele vem aqui, ó. O que ensina as Escrituras? O que Erasmo ensinava? O que Lutero pensava sobre o ensino de Erasmo? O comentário de Lutero? A história posterior da controvérsia e sua importância atual. O foco aqui, irmão, é a questão da liberdade, tá? Livre-arbítrio, graça. Para quem gosta aí desses enfoques, esses debates aí, ó. E é um livro fininho, de fácil leitura. Quinta obra, essa obra aqui é fantástica. A gente pouco vislumbra obras de autores nacionais, mas essa aqui, sem dúvida, quem gosta de biografias, né, de homens da antiguidade, homens da cristandade que fizeram a diferença no papel no cenário evangélico, esse aqui, ó, Os Servos de Deus, do Franklin Ferreira. Isso aqui já é uma obra mais extensa. Vamos ver quantas páginas tem. 465 páginas. Praticamente, cada capítulo ele vai discorrer aqui sobre a biografia de um homem de Deus na história, né? No caso aqui, ele vai passar pela antiguidade, patrística, Idade Média, os teólogos contemporâneos. Por exemplo, ele vai começar aqui com Policarpo de Esmirna, Irineu de Lyon, Atanásio, Basílio de Cesareia, Agostinho, Leão Magno, Bento de Núrcia, Anselmo de Cantuária, João Wycliffe, John Hus, Tomás de Kempis, Martim Lutero, Eurico Zwinglio, William Tyndale, Philip Melanchthon, João Calvino, Richard Baxter, Blaise Pascal, John Bunyan,
que escreveu a obra O Peregrino, Johann Sebastian Bach, Jonathan Edwards, John Wesley, William Wilberforce, William Carey, José Manuel da Conceição, Charles Spurgeon, Abraham Kuyper, Karl Barth, C.S. Lewis, o Dietrich Bonhoeffer, o Martin Lloyd Jones, Francis Schaeffer, e depois vem a bibliografia. Olha, um livraço, irmãos. Para quem gosta de biografias aí, ó, não é nem um aperitivo, isso aqui é uma sobremesa. E os dois bônus que eu falei para deixar no final são duas obras fantásticas, mais brutas, né? Mais pesadas. Santidade, um livraço do J.C. Ryle. Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. J.C. Ryle também tem várias obras produzidas aqui, traduzidas no Brasil. Tem um comentário belíssimo também de meditações dos livros sinópticos, né, dos evangelhos. Que ele vai tratar aqui, ó, 404 páginas. Vai falar sobre pecado, santificação, santidade, o combate, o preço, o crescimento, segurança. Moisés, um exemplo. Ló, um sinal de alerta. Uma mulher para ser relembrada. O maior troféu de Cristo, o governador das ondas, a igreja que Cristo está edificando, as demonstrações da igreja. Tu me amas? Sem Cristo, sede aliviada, riquezas insondáveis, necessidade das épocas, Cristo é tudo. Trechos de autores antigos. Olha, irmão, para quem quer conhecer aqui a santidade, o que nós temos aqui de imagem e semelhança de Deus, aquilo que nós temos que nos santificar para nos assemelharmos a Deus e herdarmos, né, essa questão da ordem de Deus, de parecermos com Ele através da santificação. Esse é um belíssimo tratado que não pode faltar na tua estante. E o último aqui, um autor que dispensa comentários, muitos conhecem ele, mas essa obra aqui, ó, sem dúvida nenhuma, eu acho que é difícil alguma pessoa que estuda teologia, estuda a questão dos ensinos de Cristo, não ter essa obra. Difícil, irmãos. O Sermão do Monte, de Martin Lloyd Jones. Isso aqui, ó, capa dura. Uma obra de estudo que extensa, muito bela, belíssima, sem comentários. 860 páginas. Não vou falar tudo, vou passar só alguns pontos aqui, irmãos, que ele vai falar dentro do Sermão do Monte. A introdução às bem-aventuranças, vai falar sobre bem-aventurados mansos, os pacificadores, vai narrar, né, as bem-aventuranças. O crente, a perseguição, regozijo da tribulação, a letra e o espírito, não matarás, a grande pecaminosidade, o ensino de Cristo sobre o divórcio, o crente e os juramentos, olho por olho, dente por dente, a capa é a segunda milha, vai falar sobre a questão dos seus ensinos e os seus sentidos, né, os significados. A pequena fé, amplificando a fé, buscando e encontrando, a regra áurea, o caminho apertado, os falsos profetas, a árvore e seus frutos, a falsa paz, hipocrisia inconsciente, os sinais da autoilusão, os dois homens das duas casas. Irmãos, ó, entender praticamente os ensinos de Cristo através do Sermão do Monte, que é belíssimo. Você tem várias obras, mas essa aqui é uma obra ímpar, ok? Tá aí, entra como um livro bônus. Tá aí, 7 obras, as 5 obras e os 5 bônus que eu deixei aqui da editora Fiel. Semana que vem nós vamos ter mais uma editora. Fiquem ligados lá no nosso Instagram, também vou deixar aqui embaixo na descrição também, para você entrar lá e também ficar sempre observando as nossas indicações também no Instagram e que nós vamos também estar trazendo aqui para o canal, ok? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.